Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Ensino Web. Caso você não me conheça, eu me chamo Rafael. Aproveitando aqui que eu mostrei no vídeo anterior sobre a questão do banco de dados, que você pode criar uma aplicação e utilizar os dados do banco de dados em uma aplicação diferente dentro do mesmo servidor. Pode parecer meio confuso o que eu acabei de falar, mas vai estar o card aí acima para você ver, caso você não tenha visto o meu vídeo anterior. E já aproveitando, uma vez que eu já criei esse servidor aqui para mostrar para você, vamos ver alguns recursos que pode ser interessante, que você pode estar fazendo. Nesse momento aqui eu tenho apenas duas aplicações. Uma que tem o WordPress, que é esse aqui, ó, que a gente instalou no vídeo anterior, que no caso eu instalei, né, mostrei o passo a passo. E a velocidade aqui ela é bem interessante, você pode ver que roda tranquilamente o WordPress utilizando aqui a Cloudways. Mas o que eu quero falar aqui é a questão do servidor. Então se eu voltar aqui para a área de service, que nesse meu caso eu tenho apenas um servidor, com recurso de 1 GB, e que eu tenho um custo aqui de $10 mensal, e que se torna ainda interessante, mesmo com a alta do dólar, ultimamente que a gente vem tendo aí. E esse valor de $10 é equivalente ao servidor, que eu posso ter diversas aplicações dentro desse servidor. Eu acredito que você já saiba disso, né? Que é a separação entre service e aplicações. Então posso ter diversos services e diversas aplicações de acordo com o servidor que eu criar essa aplicação. Nesse caso eu vou clicar no servidor aqui que eu criei, como exemplo. Aqui você vai ter diversas informações, inclusive com as credenciais master para você estar acessando esse servidor através do SFTP ou SSH. E um recurso bem interessante que eu quero passar para você é que é bom você vir aqui nesse segundo menu, que é para você monitorar o seu servidor. Então aqui você vai ver detalhes de quanto está consumindo de memória RAM, de CPU e de espaço em disco. E aqui pode variar de acordo com a sua aplicação, ou seja, o site que você tem. Por exemplo, se for WordPress, vai consumir lá um recurso. Nesse exato momento eu estou com o WordPress totalmente zerado, né? E já estou utilizando aqui 262 de memória RAM. Então dependendo aí do seu WordPress, do tráfego que você recebe, pode ser que o consumo seja um pouco maior do que eu estou mostrando aqui na minha tela. E com base nessas informações eu posso monitorar e, por exemplo, se no meu caso fosse aqui 1 GB, não estaria mais dando conta da minha aplicação, por algum motivo o meu WordPress começasse a receber muito tráfego, consumir muito recurso, aí também pode ser parte de plugins também que pode estar consumindo recurso. Então é muito variável essa questão, mas o que eu quero passar para você é que aqui você pode monitorar e caso você precise de mais recurso, uma vez que você identificou aqui que o recurso inicial não está dando mais conta da sua aplicação, aqui a gente tem outros menus, mas o mais interessante é esse aqui, ó, Vertical Scaling, que é o escalonamento vertical. E nessa tela aqui você pode ver dois valores e os recursos que você pode estar alterando com um clique, então isso é muito interessante. Tem a primeira aba aqui que é o tamanho do servidor, então pode ver que inicialmente tem 1 GB, aqui você vai ver dois valores, então lembrando, esse valor a hora vai ser interessante para você que quer aumentar o seu servidor por algumas horas, por exemplo, você vai receber lá um tráfego durante um tempo de algum produto, que é mais que eu vejo, né, sobre loja virtual, e vai receber uma grande quantidade de visitas, e esse recurso aqui de 1 GB ele não vai suportar, não vai dar conta do recado do que você realmente precisa. Então, nesse caso, por exemplo, ou alguma campanha que você venha fazer, o que eu recomendo você fazer nesse caso é vir aqui, ó, puxar essa bolinha, por exemplo, vou puxar aqui para 4 GB, pode ver que o valor a hora muda, né? E caso eu utilize durante um mês, né, esse recurso que eu alterei, aí vai dar o valor de $42 mensal. Mas se for para mim utilizar durante algumas horas, compensa muito e essa que é a vantagem, porque você vai pagar esse valor a hora. Então você vai multiplicar esse valor aqui para você ter uma noção de quanto você vai gastar. Por exemplo, eu deixei 7 horas, eu vou multiplicar esse valor por 7, que é o valor da hora. Então fica muito mais simples e muito mais flexível para você aumentar o recurso do seu servidor no momento que você precisa para receber um tráfego que talvez o recurso inicial não vai dar conta. E essa é uma das vantagens de você estar utilizando a Cloudways, de um servidor próprio, gerenciado, que com um clique você muda o recurso que você quer. Eu vou fazer isso aqui na prática para você ver como é que funciona. No meu exemplo aqui eu vou deixar 2 GB mesmo, tá? Até porque eu não tenho nada aqui que vou utilizar como cenário real. Você pode ver que o valor mensal vai ser 22, caso eu deixe isso aqui durante um mês. Mas se eu for utilizar durante algumas horas, eu vou pagar esse valor
que é referente à hora. Uma vez que você entendeu isso, antes de continuar, eu esqueci de falar para vocês aqui da parte de espaço, que você também pode estar adicionando. Então, se eu clicar aqui, ele vai carregar uma nova tela. Geralmente, não recomendo você utilizar isso aqui, inicialmente. Mas se for o caso que você está utilizando muito espaço, você pode vir aqui, selecionar. E aqui você aumentar a quantidade que você quer adicionar no seu servidor. Você pode ver que o valor aqui é um pouco alto, né? Para a quantidade de espaço e talvez não seja necessário para você inicialmente. Mas fica também essa opção. Eu realmente não recomendo você fazer isso agora, mas também tem essa opção aí caso você queira. Eu vou voltar aqui para o tamanho do servidor, vou aumentar para 2 para a gente ver o exemplo aqui como é que funciona. Então com um clique eu vou mudar o meu recurso de 1 GB para 2 GB, clicando aqui nesse botão verde. Ele vai me dar aqui uma mensagem, e essa mensagem aqui é referente a alguns alertas, né, para você. O primeiro aqui é em questão ao processo, que não pode ser interrompido enquanto estiver sendo processado. A segunda mensagem é referente aqui à alteração que a gente está fazendo. Então, na DigitalOcean, na Vultr e Linode, caso você escolha um desses provedores, não vai ter o recurso, por exemplo, para voltar nessa tela e retornar 1 GB. Mas tem como você fazer isso clonando, e é o que eu vou te mostrar. Para caso você venha precisar fazer isso, você pode clonar o seu servidor para um recurso inicial, que no meu caso foi 1 GB, né? No seu caso pode ser diferente. Então essa segunda mensagem é referente a isso. A terceira mensagem é que ele vai só informar que pode demorar em torno de 10 minutos. Pode ficar lento esse processo, demorar um pouquinho para finalizar, normal. E para não demorar muito, né, nessa questão, porque a gente vai ver na prática, a última mensagem é caso você queira fazer realmente isso. É só clicar aqui nesse botão verde, ou você pode cancelar. Então vou clicar aqui. Eu quero realmente alterar o recurso do meu servidor. Você não vai conseguir acessar o servidor, vai dar a mensagem aqui acima que o servidor está em operação, ou seja, em progresso. E agora você vai aguardar até a finalização desse processo. É interessante que você faça isso em um horário que não vai interferir nas visitas, né, das pessoas que visitam seu blog, ou sua loja, ou qualquer outro tipo de aplicação. Eu até vou acessar aqui o WordPress para ver se está funcionando. Pode ver que ele fica carregando, então ele está fazendo todo o processo, então vai ficar inativo o site. E a gente não quer fazer isso em produção, ou seja, quando tiver aquele pico de visitas ou de acesso ao nosso site. Então vou cancelar aqui. Você pode ver que ele não saiu aqui da página inicial, porque realmente ele está fazendo o processo aqui. Então o servidor ele vai cair durante alguns minutos. E basicamente o que você vai fazer agora é esperar até o processo ser concluído. Para não ficar muito longo e cansativo para você ficar esperando, eu volto com o vídeo assim que for finalizado. E também já te mostro como você voltar para o recurso inicial, uma vez que você fez essa alteração. Então daqui a pouco eu volto. Você pode ver que ele acabou de finalizar aqui o processo. Já deu aqui como já fez o upgrade. E agora eu vou vir aqui, acessar meu servidor. Vai continuar a mesma coisa, não muda nada, tá? As suas credenciais. Mas se você dá uma olhada aqui acima, lembra que era 1 GB? Agora meu servidor tem 2 GB. Eu tenho 50 GB de espaço em disco. E o IP continua a mesma coisa, porque eu só alterei o recurso e não o servidor. Porém, se eu vir aqui, na parte de alterar novamente o recurso, eu posso vir aqui, descer. Aí aqui abaixo você vai ver uma mensagem em vermelho, que ele fala que você pode fazer o downgrade, né? Que no caso é voltar para o recurso anterior, fazendo uma clonagem desse servidor. Então eu vou clicar aqui para a gente ver. Ele vai abrir aqui uma nova aba, mostrando exatamente um passo a passo do que você pode estar fazendo. E é isso que eu vou mostrar para você na prática. Então vou voltar aqui, na parte de servidores. Vou clicar aqui nessa opção de mais. Tem aqui várias opções, eu posso parar o servidor, posso reiniciar, posso deletar, posso adicionar uma aplicação, posso transferir esse servidor para uma outra conta aqui dentro da Cloudways e posso clonar, que é o que interessa para a gente. Então vou clicar aqui. Ele vai perguntar se realmente eu quero. Eu vou clicar em sim. Ele vai abrir aqui a tela novamente para criar o servidor. Só que em vez de voltar aqui, né, com 2 GB, que é o que a gente tem atualmente, eu puxo aqui para 1 GB, deixo a região que está mesmo, para não interferir aí na latência. Ele vai me dar o preço aqui abaixo, né, o valor a hora, e o valor mensal, que é 10, nesse primeiro plano aqui de 1 GB. Posso clicar aqui em Clone Server. Ele vai exatamente criar um servidor igualzinho que eu tenho aqui nesse primeiro, né, que é o que a gente fez a alteração. Então é muito importante que você saiba que você
vai clonar exatamente o que você tem. Então, se você tiver lá 10 aplicações no primeiro servidor, que é esse aqui, tudo que tem a mesma coisa vai ser clonado para esse novo servidor, porém com 1 GB, né, que a gente escolheu para fazer esse downgrade, que só assim você consegue voltar ao recurso inicial que você tinha. Caso você quisesse mudar desse 2 GB para cima, você consegue normalmente, então não precisaria fazer isso aqui, mas para voltar, né, para fazer o downgrade, voltar ao recurso anterior, aí você precisa seguir esse processo que eu mostrei para você. E aqui basicamente você só vai esperar. O processo pode demorar um pouquinho. Enquanto está fazendo aqui, eu vou tentar acessar lá o WordPress, né, que eu tenho nesse servidor de 2 GB, que é o servidor atual que a gente está utilizando. Eu vou atualizar aqui, ó. Você pode ver que ele está funcionando. Digo por que ele está funcionando, Rafael? Porque a gente está fazendo um clone do servidor, que no caso é esse, atual meu, para um novo. Então não precisa o servidor ficar off nem nada, diferente de quando a gente altera o recurso, né? Que ele vai fazer lá o processo para alterar a memória RAM do seu servidor, o espaço em disco. Então precisa que o servidor caia por alguns minutos até o processo finalizar, aí ele volta novamente, que no caso foi o que a gente viu. Então aqui eu posso acessar normalmente, ficar com o meu site ativo, acessando, que aqui ele vai continuar clonando exatamente o que tem nesse segundo servidor para o primeiro. E é importante você lembrar e ficar atento que nesse seu servidor primeiro aqui, no caso depois que você muda o recurso, né, que no exemplo desse cenário que eu mostrei para você, seria num cenário onde você receberia muitas visitas e você precisaria de um tráfego maior, mas o ideal mesmo é que você altere conforme o recurso que o seu servidor utiliza. Então, você viu lá que 1 GB não está dando mais conta, altera para 2 e vai subindo assim conforme você for precisando, sua aplicação for consumindo recursos, então é bom que você altere conforme você for precisando realmente. Aqui você pode ver que já finalizou, ele copiou exatamente o que a gente tem nesse primeiro servidor. Se eu voltar aqui no WordPress, ele vai atualizar normalmente, porque a gente agora está com 2 servidores totalmente iguais, o que não é interessante para a gente nesse caso, porque eu estou pagando $10 desse primeiro servidor e $22 desse segundo servidor, que foi quando a gente alterou o recurso dele. E é como eu falei, a gente tem 2 servidores, nesse caso não precisa você estar com esse segundo servidor, e o que realmente vai alterar, que você tem que prestar atenção quando você fizer a clonagem, é a questão do IP. Você pode ver que quando a gente altera o recurso, o IP continua o mesmo, só vai mudar a memória RAM, né, o espaço em disco, mas quando a gente faz a clonagem, como é um novo servidor clonado, você pode ver que aqui está cloned, e ele altera o IP, que não tem como, né, você manter o mesmo IP. Então nesse momento, quando você estiver com o seu site ativo, para quem utiliza Cloudflare vai ficar muito mais fácil, que vai estar em um lugar só para você fazer essa alteração. A única coisa que você vai vir aqui é copiar o novo IP desse servidor, que é esse aqui, para direcionar o seu site para o novo server, que é a clonagem exatamente do que você tem aqui. E é claro, eu não quero ficar pagando 2 servidores, né? Que não tem lógica isso aqui. E provavelmente para você também não vai ter. Eu vou vir aqui agora. Vou clicar aqui em Delete. Ele vai me perguntar, né, o porquê estou deletando esse servidor. Você pode escolher aqui se for custo, se for dificuldade de utilizar. Nesse caso aqui eu vou colocar outra coisa. Eu tenho que colocar aqui o Delete, conforme ele pede, para realmente confirmar. Clicar aqui em Submit. E eu estou apagando esse servidor aqui, ó. O que acabou de sair aqui agora para vocês. Pode ver que ele me deu uma mensagem aqui de deletado. Agora eu vou voltar no meu WordPress, atualizar. E veja agora que vai dar problema, porque eu não estou mais com essa URL. Pode ver que aqui acima ele fica carregando. É como eu falei para você. Alterou o servidor, alterou o IP e alterou a URL, que também não é mais essa aqui que a gente tinha. No caso eu estava utilizando a própria URL temporária da Cloudways e não em um próprio domínio, né? Então posso fechar isso aqui. Vou fechar esse tutorial também. Vou entrar aqui em Applications novamente. Pode ver que é a mesma coisa, não mudou nada, ó. A mesma aplicação que eu tinha no servidor anterior. Eu só clonei. Agora eu vou acessar aqui o meu WordPress, né? Que é o site que eu tenho aqui, o Ensino Web. Ó, pode ver que essa URL já é diferente. Então se eu abrir aqui, é para abrir o site novamente. Aqui eu coloquei na pasta WordPress, então vou colocar barra WordPress, vou dar um Enter. E olha só que interessante, ele tem que abrir aqui para mim com a mesma coisa que eu estava utilizando. E o que mudou realmente aqui só foi a questão da URL e do IP.
E olha só o que aconteceu aqui comigo. No seu caso não vai acontecer porque você vai utilizar o seu próprio domínio. Eu estou utilizando uma URL temporária. E lembrando que o WordPress foi instalado com a URL temporária anterior. Mas eu vou entrar aqui no admin. Você pode ver que deu até problema aqui para mim acessar o admin. E isso é bom que aconteça para você ver como eu estou utilizando uma URL temporária, né? Ela alterou. Isso também tem que ser alterado lá no banco de dados. Então eu vou tentar resolver isso aqui em vídeo para a gente finalizar. Para você ver que acontece isso mesmo, e é normal. Vou vir aqui em aplicações. Lembra que o banco de dados está separado. Eu vou acessar aqui o banco de dados que pertence ao meu WordPress, que é na primeira aplicação que eu tenho. Eu vou clicar aqui em acessar. Ele vai abrir aqui para mim exatamente a mesma coisa que eu tenho. Aqui para mim acessar as configurações e alterar isso no banco de dados. E vou vir aqui em WP Options. Aqui para a gente ver os dados é só selecionar aqui, ó, dados, aqui acima. E aqui, ó, site URL, tá pegando aqui a URL antiga, então eu vou editar isso aqui, vou clicar aqui em editar, ó, pode ver que é diferente do que a gente tem agora no servidor novo, então vou voltar aqui para a aplicação do WordPress, lembrando que a aplicação do WordPress está numa aplicação e o banco de dados em outra. Pode parecer meio confuso, mas é bem simples de entender. Aqui que eu estou utilizando a aplicação, vou clicar aqui para abrir uma nova aba, exatamente essa URL que eu vou pegar, voltar aqui, eu sei que está a barra WordPress, né, que é uma pasta que eu instalei. Então vou colar apenas a URL principal, tirando aqui essa barra, deixando exatamente isso aqui. Posso copiar até a barra aqui para ficar mais fácil, ou tudo, né? Ctrl C, salvar. Ó, alterei a primeira URL, perceba que é diferente, né, dessa aqui antiga. Vou clicar em editar, colar novamente isso aqui, salvar. Ele já salvou para mim. Se tiver mais alguma coisa aqui, a gente vê depois. Nesse momento eu vou voltar novamente na instalação do WordPress. Vou colocar o URL aqui, barra WordPress, né? E WP admin. Ó, pode ver que ele já abriu. Então foi questão aqui de URL apenas. Agora eu já consigo acessar. Vou colocar meu usuário, que é ensino web, que eu defini. E eu tenho aqui mais um problema, que é na questão da senha. Porque eu não salvei a senha anteriormente quando eu gerei aqui automaticamente pelo WordPress. E eu não posso clicar aqui em perdeu a senha para enviar uma nova porque eu não defini nada de configuração de e-mail. Então isso é um problema, né? Mas existem alguns métodos para você recuperar a sua senha do WordPress. Eu vou mostrar um método para você alterar a sua senha do WordPress. E ele vai servir tanto para você que está na Cloudways ou em outra hospedagem. Não importa. A única coisa que você vai precisar é ter acesso ao banco de dados para você fazer esse procedimento. E como eu não defini nada de e-mail, né, para estar recebendo e enviando e-mail, então vai ficar difícil clicar aqui em perdeu a senha. Mas vou fazer isso manualmente. Para fazer isso, é só vir aqui, ó, no banco de dados. A gente alterou aqui só a URL, né? Eu vou vir aqui, ó, clicar nesse nome estranho, que é o nome do meu banco de dados. Ele vai listar novamente aqui toda a tabela que eu tenho. Como se trata de um usuário, que sou eu vou clicar aqui em WP User, onde se encontra todos os usuários do WordPress. Nesse caso só tem um, porque eu fiz uma instalação do zero, então praticamente não tem mais nenhum usuário aqui. Mas se tiver mais usuários, sempre aqui vai ser o primeiro. Então você busca por esse ID aqui, que vai ser do número 1. Aqui eu vou clicar em editar, e aqui eu tenho vários dados, login, pass, o e-mail e assim por diante. O que eu preciso utilizar aqui é o pass, que é a senha. Ó, esse código estranho aqui é a senha. Não adianta eu copiar isso aqui e tentar colar lá no campo de senha que não vai entrar. Mas para me alterar, primeiro eu vou definir uma senha. Então posso colocar aqui ensino web mesmo. Como exemplo, você pode colocar a senha que você quiser. Como se trata de uma criptografia aqui para o WordPress, eu vou colocar ela em MD5. Não tem problema você fazer isso aqui. Vale lembrar também que no PHPMyAdmin é a mesma coisa, você vai ter essa opção para você estar escolhendo, é só escolher aqui MD5 e colocar a senha atual que você quer acessar. Eu coloquei o login o mesmo, né? A senha também é a mesma. E agora eu vou clicar aqui em salvar. Lembrando de deixar aqui em MD5, clicar em salvar. Ele me deu essa senha aqui, ó, em MD5. Não importa que assim que eu entrar aqui no WordPress, ele vai atualizar a criptografia atual do WordPress, ou seja, do PHP, que agora mudou, não é mais MD5. Então, uma vez que eu venho aqui, ó, coloquei o usuário ensino web. Minha senha agora é ensino web também. Vou clicar aqui em acessar. Olha só, acessei o painel e pode ver que eu consegui, sem nenhum problema, aí, acessar utilizando esse método. Se eu voltar aqui, ó, vou atualizar esse registro para a gente ver. Ó, já atualizou a minha senha.
Então agora já é utilizando o padrão do PHP já 7, né? A partir do PHP 7, que é esse novo padrão de senha, utilizando outra criptografia e não mais o MD5 conforme era utilizado antigamente. Mas isso não quer dizer que você não possa utilizar essa criptografia para criar uma senha nova. E depois que você fazer o acesso, o WordPress é inteligente o suficiente para identificar a criptografia antiga e atualizar para a mais recente. Então, em questão a isso, eu posso até deslogar aqui para você ver realmente que está funcionando. Vou sair, clicar aqui, colocar ensino web, né? E colocar ensino web também, que é a senha que eu defini. Acessar. E olha só, tá aí meu WordPress. Acessar aqui o site principal. Está aqui com o tema padrão. E se eu voltar aqui para o admin, eu venho aqui em configurações, geral. Eu tenho exatamente a URL que a gente alterou através do banco de dados, uma vez que a gente não tinha acesso mais ao WordPress depois que a gente alterou do servidor, que mudou a URL e o IP. Pode parecer meio complicado a primeira vez que você está vendo isso, mas é algo bem simples de fazer. E isso só aconteceu porque eu estou utilizando uma URL aqui temporária. Se fosse o meu domínio principal, por exemplo, ensinoweb.com.br, não ia alterar em nada. A URL ia ser a mesma, não ia ter esse problema, nem com o meu banco de dados, nem nada. E a única coisa que eu precisaria fazer realmente é pegar o IP aqui, desse meu novo servidor, ó, que está aqui, copiar ele e alterar lá na minha tabela de DNS para o novo IP. E automaticamente, assim que propagar as informações, se você estiver utilizando a Cloudflare vai ser muito mais rápido esse processo. Então já estaria utilizando um novo servidor, sem problema nenhum. E é claro, esse processo todo que eu fiz só foi por conta mesmo da URL, mas é bem simples e bem fácil. Recomendo sempre você alterar o servidor, sempre escalando ele para cima, a não ser que você queira fazer dessa forma, deixar algumas horas com um recurso maior, né, no seu servidor, por exemplo, aumentar aqui para um recurso que você queira, e depois você clona ele e volta para o recurso normalmente quando você iniciou. Esse vídeo ficou longo mesmo, que eu quis mostrar o passo a passo para você, inclusive os erros que ia aparecer, para não ficar aquela coisa maquiada, né, com edição, que talvez você enfrentaria esse problema e depois ia ficar sua dúvida abaixo. Eu teria que fazer um vídeo mostrando como consertar esse erro. Basicamente só foi a questão da URL, mas uma vez que você utilizar seu domínio principal, você não vai precisar fazer todo esse processo que eu fiz. Mesmo assim foi bom mostrar para você. Caso você se depare no futuro com esse problema, você vai saber resolver sem nenhuma dificuldade em relação a isso. Bom, então é isso. Sei que o vídeo ficou grande, mas espero realmente que tenha te ajudado esse vídeo. De alguma forma você pegou aqui o conteúdo e conseguiu aí esclarecer alguma dúvida sua. Se você quiser me ajudar, deixa seu like aí. Também deixa seu comentário para me saber o que você achou. O link da Cloudways vai estar na descrição para você estar acessando aqui a plataforma. Caso você não tenha uma conta e quer testar, quer ver como é que funciona. Eu vou ficando por aqui. Novamente, meu muito obrigado para você que acompanhou até o final. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.